Imagina que você escreve contos eróticos e acaba sendo mandado para um asilo. Isso é o que a nossa protagonista Madeline acredita que aconteceu com o nosso querido Marquês de Sade. Mas, Fiorinho, protagonista de quê? Do que você tá falando? Bem, eu tô falando do filme Contos Proibidos do Marquês de Sade, dos anos 2000. Dirigido por Philip Kaufman, essa obra traz artistas incríveis como Kate Winslet, a nossa protagonista, Joaquin Phoenix, Geoffrey Rush e Michael Caine, o Albert de Batman. Esse drama psicológico conta a história dos últimos meses do Marquês de Sade, a censura que foi imposta sobre seus livros e as relações dele com o abade, que é uma espécie de padre, e uma lavadeira que gosta muito dos seus livros. Porém, contudo, entretanto, esse vídeo não é apenas sobre o libertino e as suas aventuras. É também sobre 2 capítulos de livros que nos mostram um pouco da sociedade atual e como isso é prejudicial para a nossa saúde. Primeiro, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. No trecho lido em sala de aula, o autor descreve sobre como atualmente o mundo está tão focado em produzir que a gente acaba nem tendo tempo para descansar mais. E ele conta sobre como esse desempenho desesperado nos leva à exaustão e acabamos não tendo tempo mais para refletir sobre o que nos acontece e não temos mais tempo para pensar. Já Larossa diz que nada realmente nos acontece. Em seu livro Notas sobre a Experiência, Jorge Larossa fala que, com o excesso de informação, de trabalho e de opinião, a gente já não tem mais tempo para pensar, para refletir sobre as coisas. E como nós não temos tempo para refletir sobre as coisas, é como se nada nos acontecesse de verdade. Nada nos toca, as coisas só passam. Algo que ambos os autores notam em suas obras é o poder da palavra para o ser humano. Para Han, a palavra é o que nos dá poder de controle, de escolha, é o que não nos deixa reféns dos nossos impulsos ou dos nossos instintos. Já para Larossa, a palavra é o que dá sentido às coisas, o que nos leva ou tenta nos levar para a experiência. Mas, Fiorinho, de novo, o que isso tem a ver com o filme? Por que a gente precisa saber dessas coisas para saber o que acontece de verdade no filme? O filme se inicia com o Marquês narrando uma história erótica enquanto uma menina jovem é guilhotinada, o que já nos diz muito sobre o tom das próximas 2 horas. Já no tempo presente, alguns anos depois, somos introduzidos ao asilo de Charington, um lugar que, coordenado pelo abade, Joaquin Phoenix, cuida de doentes mentais, pessoas que não têm o dom da palavra. Então, como diz Han, não tem muito controle sobre os seus instintos. Logo depois conhecemos Madeline, uma lavadeira que, com a ajuda do abade, aprendeu a ler e escrever e começou a ler os contos do Marquês. Como ela gostou muito de coisas que ela nunca tinha experimentado antes, ela começou a ajudar o Marquês a levar os contos para a editora, para eles poderem publicar. Mas, após o livro ser publicado, Napoleão Bonaparte quis silenciar o autor. Então ele contratou o médico Royer Collard, um cara que, com torturas, convencia as pessoas a pararem de fazer coisas que o governo não gostava. Mas por que o Sade está num hospício? Dizem que ele abusou de várias garotas por aí, mas a verdade é que ele só escrevia sobre sexo. E sexo era uma coisa proibida aos olhos do povo. Apesar de serem pessoas extremamente diferentes, o abade e o Marquês foram bons amigos. O clérigo, sempre gentil e calmo, aconselhou o Marquês a continuar com a sua escrita para que ele saísse da sua loucura um pouquinho. Ele só pediu para que as escritas não fossem publicadas, já que o médico Royer estava lá e ele tinha a permissão de Napoleão para tomar o controle do asilo assim que visse como necessário. Mas o Marquês gosta muito de revoltar o governo, então ele foi lá e continuou publicando, o que levou o abade para um estado tão forte de ira que o abade tirou todas as penas e roupas e vinhos e objetos do quarto para que o Marquês não conseguisse continuar escrevendo de jeito nenhum. Mas, mesmo sem penas, ele continuou escrevendo. Escreveu nas paredes usando sangue e merda, até ele ficar tão doente que ele sentiu que ele estava próximo à morte. Mas quando ele ia desistir, quando ele finalmente parou com a potência positiva de sempre querer produzir mais, a Madeline convenceu ele a continuar. Porque na negatividade dela, ela começou a ler aqueles livros e ela sentia prazer, ela não queria que isso acabasse.
Então, o que sobrou foi fazer um telefone sem fio. Como assim? O Marquês estava em uma cela e ele ditava para a cela ao lado o que ele queria que escrevesse, e a cela ao lado passava para a próxima, até chegar na Madeline. Mas o Marquês citou fogo e tinha um incendiário dentro de uma das celas. Então ele colocou fogo no asilo e começou um caos. Foi um incêndio, as portas todas foram abertas e no meio dessa loucura saiu um cara que era um assassino e ele acabou matando a Madeline. A morte da jovem enlouqueceu o Abade. Apaixonado por ela, mas incapaz de levar adiante por conta de seus votos com a igreja e de ser incapaz de se colocar em um lugar vulnerável, o Abade foi mais uma vez arrastado para um lugar de emoções muito fortes, mas dessa vez a angústia. Essa emoção acabou levando para o mesmo lugar que o Marquês estava no início do filme, trancafiado no asilo, morrendo de vontade de escrever e recebendo penas e papéis da mãe de Madeline. Planejando o roteiro desse vídeo, vieram alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar. Em primeiro lugar, foi uma ótima decisão o filme terminar quase exatamente do jeito que ele começou. Não apenas o padre acaba quase do mesmo jeito que o Marquês começou, chega um jovem clérigo para ajudar o médico a cuidar dos enfermos e da gráfica, que dá a sensação de que ele vai parar no mesmo lugar do padre e que esse ciclo de loucura nunca vai acabar. Em segundo lugar, não comentei de Simone, a esposa adolescente do velho médico. Mas eu vejo uma certa semelhança entre ela e o Abade. Ambos comprometidos com os seus votos matrimoniais, tanto com o médico quanto com a igreja, a Simone, ao ver uma oportunidade, resolveu ter novas experiências na vida, ao contrário do padre, que apesar de livre, era preso no asilo e escolheu ser preso até ser tarde demais para sair. Bem, é isso, obrigada pela atenção, até a próxima!